Eu quero desde já pedir perdão aos irmãos. A proposta era começar 8h30 e eu estou há 5 minutos atrasado. A justificativa é porque na realidade, o meu Uber demorou a chegar lá. Bom, o 6º mandamento, ele diz: não matarás. E o princípio do não matarás, eu acredito que de primeira mão, é não matar a si mesmo. Sempre que a gente pensa no mandamento não matarás, a gente vai pensar diretamente no próximo. Quando você fala sobre depressão e suicídio, antes da gente entrar na realidade dos fatos que pode levar alguém à depressão e suicídio, é bom que se diga, numa plenária como essa, que alguém cheio do Espírito Santo pode sim ter depressão. É complexo isso, porque a vida inteira, inclusive nos manuais de aconselhamento cristão, você vai ver escrito e descrito naquele livro, Conselheiro Cristão, um livro famoso que diz que depressão é pecado. Você vai ouvir parte da teologia americana dizer que depressão é demônio. Você vai ouvir diversas coisas sobre a depressão. Pastor, que prova o senhor teria para dizer que depressão não é isso e que alguém cheio do Espírito Santo pode ser acometido de uma depressão? É muito simples. Se um crente cheio do Espírito Santo, ele pode ter problema no rim. Se um crente cheio do Espírito Santo pode ter problema no coração, no pulmão, no fígado. O cérebro é um órgão do corpo, tanto quanto o coração, fígado, pulmão e etc. E se esses órgãos podem falhar, o cérebro também pode falhar. Porque se daqui para baixo eu posso ficar doente, eu posso ter diabetes, eu posso ser hipertenso, eu posso ter que usar óculos, ter um problema de vista, miopia, estigmatia. Por que daqui para baixo iria ser uma coisa e daqui para cima iria ser outra? Concernente a isso, existem 2 tipos de depressão. Quantos tipos? 2. Quantos tipos? 2. Chama-se endógena e exógena. A depressão endógena é um problema que vem de dentro para fora. Você pode ter algum tipo de distúrbio hormonal que te leve à depressão. Então, para isso, você precisa ir ao médico e controlar questões puramente hormonais. E existe a depressão exógena, que é a externa, a pressão externa sobre a vida de um sujeito que nele vai causar a depressão. Um dos grandes problemas que temos é que quando a gente pensa em depressão, a gente pensa num sujeito em cima da cama, pronto a morrer. Quando a gente pensa em depressão, a gente pensa naquele sujeito que já está no quarto escuro, trancado, sem comida. E na realidade é difícil, raro, e por que não dizer raríssimo, você vê alguém nesse estado de depressão. Isso não acontece a 3x4, como as pessoas querem passar. Não. Muito difícil você chegar e ver alguém nesse caso, porque se assim o fosse, uma pessoa que está nesse nível,
nesse estado depressivo, raramente ela teria força para se matar. E as pessoas que cometem suicídio estão em plena atividade. As pessoas que cometem suicídio, principalmente para nós que somos pastores, estão dirigindo igreja, dando gabinete, fazendo suas atividades corriqueiras e tem força e pensamento para tomar um remédio a mais, para se enforcar, porque o cérebro, por si só, ele é tendencioso à vida. Por exemplo, todo mundo que quer se matar, ele vai depender de um fator externo para se matar. Vamos supor que alguma pessoa queira se matar e dizendo assim: eu vou parar de respirar. Ele vai e prende o fôlego. O cérebro não deixa com que ele prenda o seu fôlego até a morte. O cérebro vai dizer para ele: respira, viva, porque o cérebro, na essência, foi criado para ser eterno. Então, sempre que uma pessoa quer se matar, ela vai depender, sim, de um fator externo. Agora, para nós que somos obreiros, e aí eu peço a ajuda de Deus e do Espírito Santo, que continue falando pela minha boca, mas eu peço a Deus que agora, a partir desse momento, nos minutos que faltam, isso aqui se torne uma clínica e que não eu fale, mas que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. O que pode levar um obreiro à depressão? Primeiro ponto que Deus, e eu acredito piamente que Deus colocou no meu coração, primeiro ponto que tem levado obreiros à depressão e ao suicídio chama-se comparação. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes é incômodo, mas o melhor método para a aprendizagem ainda é a repetição. Então repita comigo essa palavra, diga comparação. Comparação. Diga mais forte, comparação. Comparação. O que tem levado obreiros, pastores, à depressão e ao suicídio chama-se comparação. O que é isso, pastor? A comparação é o ventre da cobiça. E por que a cobiça é pecado? Porque quando eu cobiço algo baseado em comparação, eu estou dizendo para Deus que aquilo que Ele me deu não é o suficiente. Quando eu cobiço, eu estou dizendo para Deus que aquilo que Ele me deu não é o suficiente. E às vezes é comum, é normal a gente se comparar. Poxa, eu já tenho tantos anos, e fulano que é muito mais novo do que eu, aonde ele está e aonde eu estou. Eu começo a comparar o meu ministério com o ministério de A e o ministério de B e começo a me auto-enganar e a pensar que o meu ministério, que a minha função, que o meu chamado devia estar, no mínimo, igual ao de alguém. E essa comparação é tão nociva que ela vai gerando dentro do coração do obreiro um desgaste sobrenatural, uma luta para que se consiga algo pelo qual, naquele momento, Deus não nos chamou para executar. Porque amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 1 hora, daqui a 1 mês, você pode sim e deve lutar para isso. Ter a melhor igreja, o melhor povo da sua cidade, isso não há dano. Mas quando a motivação é baseada na comparação,
aí você está pecando, aí eu estou pecando, aí nós estamos pecando. Porque na realidade, querido, você só tem direito a ser melhor do que você mesmo. Você só tem direito a ser melhor do que você. Cada dia que você, que eu, que nós acordarmos, a gente deve orar como Davi orou, dizendo: Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Davi falou assim: eu não quero ser melhor do que A ou melhor do que B, eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Aleluia. Eu preciso que o Senhor encontre em mim espaço para trabalhar. Quando eu começo a comparar as coisas, eu corro um risco nocivo de cobiçar algo que não é para mim. E talvez Deus tenha algo muito maior para nós do que aquilo que nós estamos comparando no momento, porque os nossos olhos só conseguem ver o presente, mas Deus consegue enxergar o nosso futuro. E quando Deus enxerga o nosso futuro e a gente está fazendo uma comparação, parece que eu vejo Deus do céu falando: olha, eu tinha coisas maiores para você, mas há uma pequenez tão grande dentro da sua mente, dentro da sua alma e dentro do seu coração, porque você só enxerga que você pode chegar até esse ponto, e eu tinha além para você. A comparação é algo que tem sido danoso para vários ministros. Querido, nós vivemos dias trabalhosos, pelo menos é o que diz a Escritura. E a gente tem um saudosismo dentro de nós, um complexo messiânico tão terrível. O que é o saudosismo? Porque na minha época o povo congregava mais. Na minha época as reuniões de oração eram tão lotadas que se você chegasse atrasado, não tinha espaço para achar um banco. Na minha época de juventude era assim, e essa época infelizmente passou, e graças a Deus que ela não vai voltar. Porque Deus não é um Deus que faz as coisas voltarem no tempo. Deus é Deus que faz o tempo trabalhar a nosso favor. E o sonho de todo pastor de 2019 é que o problema das igrejas, ou dos crentes que estão na igreja, fossem problemas espirituais. Há quanto tempo o senhor não recebe no seu gabinete uma fala desse jeito: pastor, eu preciso aprender a orar. Pastor, me ensina a ler a Bíblia. Pastor, eu quero buscar o batismo com o Espírito Santo. As pessoas não chegam mais no gabinete para fazer perguntas de cunho espirituais ao pastor. Raramente isso acontece. É 10% dos gabinetes hoje, ou 5%, estão relacionados a problemas espirituais, ou pelo menos a curiosidades espirituais. As pessoas chegam no gabinete dizendo: pastor, eu estou triste, pastor, eu estou tomando remédio, pastor, eu estou doente, pastor, eu estou com problema no casamento, pastor, eu tenho problema com meu filho, pastor. E quando a gente sai para o campo, colocaram na nossa mente: é verdade, não deixa de ser verdade, você agora vai guerrear contra o diabo. E é verdade. Você agora vai ter um inimigo ferrenho. Você vai lutar contra principados e potestades. E eu não quero dizer que você não está lutando, mas só que nós estamos lutando de uma forma diferenciada. E a carga emotiva que um pastor hoje, um líder, um obreiro está carregando é tão grande, a ponto de que a carga emotiva
afete a vida espiritual. Eu não sei quanto aos senhores, e já parto para o fechamento, mas muitas das vezes as pessoas são pegas em exames de rotina. Faz um exame normal porque estava com uma febre e acha algo mais grave. E alguém dá uma triste notícia e diz assim: já está avançado. Então, resumindo, estávamos doentes e não sabíamos que estávamos doentes. Esse é o maior perigo que o obreiro pode correr. Está doente sem saber que está doente. Está sobrecarregado sem saber que está sobrecarregado. Eu lembro de um amigo ministerial que o pastor dele olhou para ele e disse assim: fulano, você não está bem. Ele disse: não, pastor, estou ótimo. Ele: rapaz, eu não sei porquê, eu estou olhando para você e eu estou percebendo que você não está bem. Aí ele se olhou no espelho: pastor, eu sou mesmo, estamos aí, estamos trabalhando, o casamento está bem, o ministério está bom, a vida está boa. Ele falou: rapaz, não sei porquê, mas eu vou te pedir, faz os exames. E quando ele fez os exames, o médico falou para ele: rapaz, vamos ter que te internar para ver o que está acontecendo. Ele perguntou: por quê? Seu coração está trabalhando com 20% da capacidade. Como? O seu coração está trabalhando com 20% da capacidade. Naquela hora me deu um estalo e em 5 minutos eu encerro. Não quer dizer, porque eu estou aqui trabalhando, fazendo, que eu estou usando 100% da minha capacidade. Eu posso estar aqui hoje, dado as dores, dado a processos que carrego, trabalhando com menos da capacidade que Deus me chamou para trabalhar. E é isso que precisa ser pensado. Porque Deus me chamou e te chamou para trabalharmos com 100% do nosso potencial. Não importa se você tem 1, 2 ou 5 talentos. No final, a oportunidade franqueada é para que todos multipliquem a 100%. O que tinha 2 vai para 4, o que tinha 5 vai para 10 e o que tinha 1 deveria ir para 2. Será que eu, você, nós, não estamos talvez comparando demais as coisas? Será que eu, você, nós não precisaríamos ir ao psicólogo, a um psiquiatra? Sabe qual é o maior problema? O maior problema é o estigma que a sociedade coloca, dizendo: se você for a um psicólogo, a um psiquiatra, você está doido. Se você for ao consultório tratar de problema de cabeça, você está maluco. Pastor, você que é um cara coerente, quando alguém chega no seu gabinete e diz assim:
pastor, estou com uma dor no peito, o senhor ora por mim? Você diz, ora, tem que orar mesmo. Mas depois, se você é sensato, você diz assim, procura um médico. Por que a hora que o cérebro começar a falhar, a gente não pode procurar um médico? Você sabe o índice de pastores que têm mal de Alzheimer? Você sabe o índice de pastores que estão acometidos por mal de Parkinson? E a gente tem que parar com esse negócio, é porque Deus pesou a mão, é porque vivia em pecado. Muitas das vezes é porque somente não se tratou. Eu não quero que você fale nome, mas alguém aqui conhece algum pastor que teve problemas mentais? Vamos falar o português claro, ficou doido? Levanta a mão, deixa eu ver. Às vezes é só eu. Tá vendo? Alguém aqui conhece algum pastor que teve mal de Alzheimer? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguém aqui conhece algum pastor que teve Parkinson, que é uma doença que treme? Isso tudo são doenças do cérebro. E eu quero te dar uma triste notícia, que é para mim. Não pense em nenhum momento que você e eu somos melhores do que eles. Gosto muito de uma palavra que Paulo disse a Timóteo, dizendo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Depois do rebanho. Cuida de ti mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos pastores aqui fazem alguma atividade física? Levante a mão, deixa eu ver. Tem melhorado muito, mas ainda falta muito. E não ache você que a atividade física não vai interferir no cérebro. Por exemplo, se você come muita gordura, pode acontecer de você ter gordura no fígado. Todo mundo sabe disso. E o que você come vai interferir diretamente no seu cérebro. Na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Você acha que Paulo escreve com tanta destreza sobre atletismo só porque conhecia a teoria? Você acha que Paulo escreve com tanta destreza sobre lavrar a terra só porque conhecia a teoria? Não. É porque se praticava. Agora deixa eu ir para um segundo ponto que eu considero importantíssimo. O primeiro é comparação. Diga comparação. O segundo é matrimônio. Diga matrimônio. Matrimônio. Casamento, irmãos. Casamento é algo que pode deixar alguém em depressão e levar alguém ao suicídio. Entenda que a Bíblia diz muitas coisas sobre casamento, mas ela diz uma que talvez eu e você, nós, nunca tenhamos prestado atenção. E o que é, pastor? Primeiro, a Bíblia diz assim, existe um versículo desse na Bíblia, é impressionante. Aqueles que são casados, que vivam como se não fossem.
aqueles que são casados, que vivam como se não fossem. Pastor, tem isso na Bíblia? 1 Coríntios 7, 29. Está vazio aqui? Está escrito. Aqueles que são casados, que vivam como se não fossem. Tudo bem. A única maneira de você manter um casamento saudável, e é normal, eu não estou falando isso aqui para ofender ninguém, mas é normal você ouvir alguém dizer assim: eu sou casado há 30 anos e tem 30 anos que eu sou feliz. Mentira. Mentira. Eu sou casado há 50 anos e tem 50 anos que eu sou feliz. Mentira. Todo mundo sabe que você precisa de 7 a 10 anos para ajustar a coisa. Isso aqueles que são realmente privilegiados. Porque tem pessoas que estão lutando para ajeitar até hoje. E quando eu digo que o matrimônio pode te levar à depressão e ao suicídio, é porque muitas das vezes a gente precisa ser uma pessoa dentro de casa e outra pessoa fora de casa. E eu não digo isso por questão de desvio de caráter, que alguém seja uma pessoa com caráter dentro da igreja e sem caráter fora dela. Não, a questão aqui não é essa. A questão é que a sua mulher vai te conhecer no seu pior lado, no seu pior dia. E existem dias que são ruins. Você imagina o que é um obreiro chegar em cima do púlpito e dizer assim: irmãos, eu sou um miserável. O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Eu acho que na minha congregação eu sairia excluído. Na minha eu sairia. Irmãos, eu estou procurando quem vai me livrar disso. O que eu mesmo não consigo. E a nossa esposa conhece esse lado. E o sonho de qualquer esposa é ser tratada como a gente trata o nosso melhor amigo. Por isso que Paulo chegou a essa solução: aqueles que são casados vivam como se não fossem. O único jeito de você manter, pelo menos para mim, um casamento é pensando que você ainda não é casado. Desculpa usar o nosso companheiro, mas é um exemplo vigente. Eu vim no carro com o Magno Vitor agora e ele recebeu uma ligação da sua namorada. Eu vi na voz a paixão, a chama, dizendo: amor, está tudo bem, foi ótimo ontem. Aí tinha coisas que eu não ouvia, ele dizia: eu também, mas eu imagino que do lado ela falava assim: estou com saudade. E ele do lado de cá: eu também. Então, quando você é casado e vive como se não fosse, é difícil você ver um casal de namorados depressivo. É comum, e todo mundo aqui tem a arte da observação pelo cargo que exerce. Quando você vai a um restaurante, você percebe que os casais sentados na mesa, é muito fácil. Quem namora, quem é casado, quem é amante. Essa leitura é muito rápida.
Porque os namorados têm sempre papo. Eles têm sempre assunto para botar em dia. Querido, que a gente possa, sendo casados, viver como se não fôssemos. E que o nosso casamento e o nosso ministério não se torne um cálice amargo. Porque o que a gente tem visto é esse nível de demanda. É esse nível de atuação. Ministérios que se tornam martírios. Casamentos que se tornam martírios. Isso não deve e não pode acontecer. Porque entre a pressão de permanecer casado e a pressão de se matar, existem pessoas escolhendo tirar a própria vida. E isso é uma escolha. E depressão e suicídio se trata com 3 remédios: medicação, terapia e fé. Medicação, terapia e fé. A psicologia e a medicina já se dobraram e já entenderam que o ser humano é um ser espiritual. E aqui dentro dessa plenária não tem ninguém que entenda mais de lado espiritual do que nós. Mas o que é da medicina e o que é da psicologia precisa ser tratado como medicina e como psicologia. Sabe, a coisa mais difícil para um pastor é ter amigos. A coisa mais difícil para um pastor é ter alguém com quem se abrir. Boa. O pastor de Lourdes disse que o pastor é a ovelha menos pastoreada. E todo ser humano que não se abre, uma hora ele vai entrar em erupção. Uma hora não tem jeito, de alguma forma o que está dentro de você vai precisar sair. Se eu sou você, eu não fazia isso amanhã não. Fazia isso hoje. Procure alguém neutro. Procure alguém longe da sua cidade. Sente-se lá. Se abra para ele. Isso se chama um processo de catártese. Só de você colocar para fora certas angústias já vai te ajudar muito. Por exemplo, seja sincero, seja honesto. Já devolvo o microfone para o pastor de Lourdes agora. É a última colocação. Se alguém chegasse para você, pastor, e dissesse para você assim: pastor, eu vi uma adolescente de 12 anos e tive uma ereção. Se você não entendeu o que é ereção, vou te dizer no português claro: meu pênis ficou duro. Olhei para ela e fiquei excitado. O armário. Esse pastor é um pedófilo? Não. Ele não é um pedófilo. Ele tem um problema. Mas ele ainda não é um pedófilo. E ele veio até mim ou até você pedir ajuda.
Só que quando a gente ouve isso, o meu senso religioso diz: está amarrado, Satanás. O meu senso diz assim: você é maluco, você precisa ser excluído. Vocês vão ouvir aqui sobre prevenção de abuso infantil e não adianta tapar o sol com a peneira. Isso existe no nosso meio e precisa ser tratado. Você acha que é só no Vaticano que tem? Você acha que é só no meio dos padres? É um assunto incômodo, é um assunto que a gente não toca, é um assunto que não se fala, mas de repente você é surpreendido. Pastor, está acontecendo, e agora o que faz? Chama a polícia. É verdade, chama a polícia. Mas de repente podia antes ser tratado como polícia. Sem polícia. Então, queridos, a gente precisa estar atento a essas demandas. E eu tenho certeza que ninguém aqui iria me convidar para bater uma laje na igreja dele. Por que não, pastor? Porque sabe que eu tenho uma deficiência. Sabe que para bater laje eu não sirvo. Para carregar balde de massa não é comigo. É nítido. É como dar uma lamparina na mão de cego, é como botar um surdo para ser sonoplasta. Isso não ofende ninguém. É o que é. E nós temos limitações emocionais e, pior de todas, limitações espirituais que precisam ser tratadas. E se você tem, amigo, qualquer tipo de limitação espiritual, em nome de Jesus Cristo, qualquer tipo de limitação emocional, procure tratamento. Porque o nosso Deus usará de pessoas para nos abençoar. Nenhum anjo vai descer lá no seu quarto e vai dizer: não, vim aqui fazer um tratamento psicológico com você. Nenhum anjo vai descer dentro do seu gabinete e vai dizer assim: eu vim aqui te ajudar. Não. Deus vai usar pessoas usadas por Ele para sarar tanto eu quanto você e a nós. Procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda. Deus se fez homem na pessoa de Jesus, mas nós não podemos nos fazer Deus na pessoa dele. Você é ser humano, é de carne e osso, e você tem limitações que serão tratadas por Deus através da vida de alguém. Pai, eu oro em nome de Jesus. Te dou graças, Senhor, nesse dia. Deus, que a comparação, matrimônio e tantos outros motivos, Senhor, não nos leve à depressão e não nos leve ao suicídio. Querido Espírito Santo, eu quero lhe pedir nessa manhã, o Senhor que convence o homem, nos ajude, Senhor, a procurarmos ajuda, e que nós sejamos tratados por pessoas usadas por Ti, para entendermos a dinâmica da emoção, da espiritualidade e do nosso corpo físico, porque dependemos disso tudo, Senhor, para fazer a Sua obra. Te pedimos isso, te pedimos a Sua graça, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Faz tudo, aleluia.